Paz, meu irmão, paz igreja, né? Vou chamar você de igreja. Até porque você é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Então você é igreja de Cristo. Amém? Eu queria compartilhar, deixar na verdade uma mensagem aqui para mim e para a sua vida. Amém? Essa mensagem ela se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 2, a partir do capítulo 2, na verdade, tá bom? Diz assim, olha: a vocação de Ezequiel, visão do rolo de livro. Amém? Diz assim o versículo 1 do capítulo 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Eu vi o que me falava. Meu irmão, Deus ele quer falar com você. Só que ele está falando para você, coloca-se em pé. Talvez você esteja hoje abatido. Talvez você esteja hoje triste. Deus quer falar com você. Mas antes, ele está dizendo, coloca-se em pé. Tenha ânimo, força. Como está na camisa, né, do Palavra Viva. Foco, força e fé. Coloca-se em pé, que Deus ele quer falar com você. Amém? Diz mais assim, olha. Põe-te em pé e falarei contigo, né? Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Eu vi que me falava. O que me chamou a atenção que esse Espírito, ele não está escrito com letra maiúscula. Então não se refere ao Espírito Santo, não. O Espírito ao qual entrou aqui em Ezequiel foi um espírito de ânimo. Foi um espírito que colocou ele em pé, que tirou ele da prostração. E diz mais assim, olha. E entrou em mim quando falava comigo e me pôs em pé. Eu vi que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Meu irmão, preste atenção. Deus ele pediu para que você ficasse de pé, ou seja, tomasse posição, porque ele quer te enviar nações. Ele te pega pelas suas mãos e te levanta, porque ele vai te enviar para você pregar a palavra de Deus a nações, mas nações que se encontram rebeldes. Olha o que diz. E te envia aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Nesse momento, a casa de Israel, o povo de Israel, se encontrava rebelde. E diz mais, que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim. Deus ele quer acertar a casa. A Bíblia está relatando aqui que ele e os seus pais, aquele povo e os seus pais, eles prevaricaram contra Deus. Ou seja, pecaram contra Deus, desagradaram a Deus. E Deus ele levantou aqui Ezequiel para consertar a bagunça, né? Vamos falar assim. Diz mais assim, né? E prevaricaram contra mim. Até este mesmo dia, os filhos são de semblantes duros, ou seja, pessoas de coração duro, de semblantes duro, e obstinado de coração. Aí diz assim, eu te envio a eles, e
lhe dirás assim, diz o Senhor Jeová. Quem disse? O Senhor Jeová, o Senhor Deus, o seu Deus, Ele quer ouça ou quer deixe de ouvir. Meu irmão, Deus ele te deu uma missão. Não importa se as pessoas vão dar crédito ao que você vai falar, não importa se as nações vão te escutar, mas faça o que Deus manda, E Deus ele te enviou para pregar, para ministrar essas palavras a um povo mais que está de coração duro, de semblante duro, amém? E diz assim, eles quer ouçam ou quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. As pessoas vão ter que saber que você é profeta de Deus, Porque Deus ele te chamou, ele te escolheu. E diz mais assim, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, As pessoas vão tentar te parar, vão tentar fazer você temer com palavras. Olha o que a palavra diz, com palavras. Ainda que sejam sarças e espinhos, ou seja, ainda que te machuque, o espinho faz o que? Ele machuca. Então, ainda que as pessoas te machuquem, continue, porque diz assim, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habitarás com escorpiões. O que o escorpião faz? Ele mata, mas ele não vai te matar. O escorpião ele tem veneno, mas ele não vai colocar no seu coração, em você, este veneno. Sabe por quê? Porque não é palavra minha, é palavra de Deus. E diz assim, não temas as suas palavras. Mais uma vez, Deus ele fala, não temam as suas palavras. Sabe por quê? Porque são através das palavras, são através do que as pessoas dizem, que o diabo ele tenta te parar. Muitas pessoas vão chegar para você e vai falar, poxa, isso não está dando certo, O que você está pregando, o que você está falando, o que você está louvando, as pessoas não estão te dando crédito. Mas, meu irmão, Deus está falando, não temas. Nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mais uma vez Deus está falando. Meu irmão, você vai pregar para pessoas que têm o coração duro, trancado, são casa rebelde. São pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, mas hoje não quer mais nada. Estão com seu coração duro, estão com seu coração contaminado. E diz mais assim, mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer que deixe de ouvir. Mais uma vez, A palavra de Deus está falando. Pois são rebeldes, mas tu, ó filho do homem, ouve o que quer, o que eu te digo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Meu irmão, Deus está falando, não seja igual a eles. Não seja rebelde. Não feche o coração. Faz o que Deus pede, faz o que Deus manda. E diz mais, abre a tua boca e come o que eu te dou. Meu irmão, você tem noção do que é essa palavra? Abre a tua boca e come o que eu te dou. Deus ele quer te alimentar. Deus ele quer te alimentar com isso aqui, com a palavra. É isso aqui que muda a sua vida. Não é conselho de A, não é conselho de B, não é conselho de C, não. É a palavra de Deus. Amém? Diz mais. Come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela
estava um rolo de livro. Tá vendo? Deus, ele quer te alimentar com a palavra dele. Ele estendeu as mãos para você, ó. Ele fez isso aqui para você, ó. Estendeu as mãos. Cabe a você estender as mãos, segurar nas mãos dele. Amém? Diz mais assim. E estendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achava escrita lamentações e suspiros, aias e aias. Capítulo 3 diz assim: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai falar à casa de Israel. Ou seja, meu irmão, se prepara com a palavra, porque Deus, ele quer te usar. Amém? E vai falar com a casa de Israel. Então abri a boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. Meu irmão. A palavra de Deus, ela vai ser na sua vida doce como mel. Ele vai te fazer bem. Aliás, ela faz bem, né? Diz mais assim, ó. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, meu irmão, Deus está te enviando a pessoas que já conhecem essa palavra aqui. Quando a palavra de Deus diz assim, de línguas estranhas, que, vou repetir, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, pessoas que já conhecem a palavra de Deus, pessoas que um dia estiveram no caminho e hoje já não estão mais. Pessoas que já conhecem a Bíblia, que já conhecem o que Deus quer, mas estão com o coração duro. Deus está te enviando a essas pessoas que um dia estiveram na presença dEle e hoje não estão. Mas Ele está te enviando para que você quebrante o coração dessa pessoa. Diz assim, olha, nem há muitos povos de estranha fala e de línguas difíceis, cujas palavras não possa entender. Se eu aos tais te enviarei, certamente te daria ouvidos. Meu irmão, Deus, ele te preparou para você pregar a palavra dele, para você pregar o que está escrito aqui, ó. Mas não a pessoas que já conhecem a palavra, não. Há pessoas que um dia há pessoas que um dia conheceram a palavra, mas hoje estão com o seu coração trancado. Normalmente você vê eu ministrar palavra de ânimo, de levante, de restituição, mas eu não prego o que eu quero, prego o que Deus manda. E Deus manda te dizer hoje, levanta, você mesmo, levanta e ministra sobre essas pessoas, prega para essas pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, mas hoje já não estão mais, mas hoje já não estão mais no primeiro amor, na primeira chama.
se afastaram, já não tem mais forças. Amém? Eu queria que você ficasse com essa palavra, que você meditasse e repassasse esse vídeo. Amém? E também inscreva-se no canal Palavra Viva. Amém? Compartilhe o vídeo. Mas o intuito dessa palavra é que você venha receber no seu coração e venha transmitir. Deus, ele te colocou como profeta para que você fale com a casa de Israel, com pessoas que têm o seu coração hoje aprisionado, duro. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua casa. Fique na paz e Deus abençoe a todos. E graças a Deus.